Continuando a leitura sobre o quarto critério. São os grupos formais, organizações produtivas detentoras de declaração de aptidão ao PRONAF, DAF jurídica, sobre os grupos informais, que são os detentores de DAF física, organizados em grupo, e estes sobre os fornecedores individuais. Os agricultores familiares podem participar na seleção na condição de fornecedores individuais, ou organizados em grupos informais ou formais, associações e cooperativas com DAF jurídica. No entanto, os grupos formais têm prioridade sobre os demais, e os grupos informais sobre os fornecedores individuais. O acesso e a construção de mercados diferenciados de comercialização dos produtos da agricultura familiar podem ser potencializados na medida em que os agricultores estiverem organizados. Por meio de associações e cooperações, os agricultores criam melhores oportunidades de trabalho e fortalecem a comunidade de forma solidária, organizando a produção e facilitando o acesso aos mercados consumidores, com inclusão social e desenvolvimento local. Por isso, o CNAE incentiva a organização, priorizando os agricultores familiares, organizados em associações e cooperativas. Quinto critério. Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e ou empreendedores familiares no seu quadro de sócios, conforme DAF jurídica. O extrato da DAF jurídica contém a composição do seu quadro de sócios e é documento que compõe a lista dos documentos necessários à habilitação. Assim, a entidade executora deverá priorizar as organizações com maior porcentagem de agricultores familiares. Caso o fornecedor vencedor de determinados produtos não possua capacidade de fornecimento de toda a quantidade solicitada, a entidade executora poderá adquirir os mesmos produtos de mais de um fornecedor, respeitando a ordem de classificação dos proponentes. Em caso de persistir o empate após a classificação dos proponentes, será realizado sorteio, a critério da entidade executora. Poderá ser feito um acordo entre as partes para a divisão dos produtos a serem adquiridos das organizações finalistas. Oitavo passo. Amostra para controle de qualidade. O responsável, entidade executora. A entidade executora poderá prever na chamada pública a apresentação de amostras dos produtos a serem adquiridos para que sejam previamente submetidos ao controle de qualidade, observando-se a legislação pertinente. As amostras dos alimentos deverão ser apresentadas pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar, e assim sucessivamente até a classificação necessária à contratação, e servirão para a avaliação e seleção do produto a ser adquirido, imediatamente após a fase de seleção do processo em venda. Em acordo com a sazonalidade, a entidade executora poderá prever cronogramas de entrega dos produtos para o controle de qualidade, submetendo os contratos a tal condicionalidade. A avaliação dos produtos a serem comercializados se dará a partir de 3 critérios. A. Se atendem às especificações da chamada pública. Se possuem certificação sanitária quando houver essa exigência. Se atendem ao teste de amostra, no que seja possível qualificar as suas características sensoriais. Esse passo é especialmente relevante para produtos que necessitam de concessão sanitária. Os produtos a serem adquiridos para alimentação escolar devem atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida por Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, Anvisas locais ou estaduais. É importante esclarecer
que os produtos in natura, sem nenhum tipo de processamento e de origem vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Já os produtos de origem vegetal que passaram por algum tipo de processamento devem ser analisados pelo Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suas instâncias, em âmbito estadual, regional e municipal. Todos os produtos de origem animal, inclusive ovos e mel, necessitam da avaliação sanitária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, tem a responsabilidade de avaliar sanitariamente esses produtos. Eles podem ser inspecionados por uma das seguintes instâncias: Serviço de Inspeção Municipal, SIM, permite a comercialização em âmbito municipal. Serviço de Inspeção Estadual, SIE, permite a comercialização em âmbito estadual. E Serviço de Inspeção Federal, SIF, permite a comercialização em todo o território nacional. Além dessas certificações, existem o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, e o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF. Iniciativas de âmbito federal e estadual, respectivamente, que visam unificar as formas de certificação sanitária para produtos de origem animal. Entretanto, ambos os sistemas estão em fase de implementação. Em relação à análise sensorial dos produtos a serem fornecidos, a entidade executora deve formar uma equipe que será capacitada pelo nutricionista para realizar o teste de amostra. Como sugestão, pode-se utilizar a modalidade de teste de amostra recomendada e validada pelo FNDE, chamada de teste de atributos, ou teste dentro-fora. Informações detalhadas sobre o número de pessoas que devem integrar o teste e que deve fazer parte desse grupo, além de como realizar o teste dentro e fora, estão descritas a partir da página 12 do Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, disponível no sítio eletrônico do FNDE. Vale ressaltar que, para os gêneros alimentícios distintos do hábito alimentar do público escolar, atendido pela entidade executora, faz-se necessária a aplicação do teste de aceitabilidade com os estudantes através das metodologias RES-ingestão ou escala hedônica. Este teste deve ser aplicado antes da aquisição desses novos produtos. Os detalhes sobre esse tipo de teste também estão descritos no manual citado acima. No entanto, as frutas e hortaliças, ou preparações compostas em sua maior parte por frutas e hortaliças, são dispensadas do teste de aceitabilidade. Nono passo: contrato de compra. Os responsáveis, entidade executora e fornecedores. O contrato de compra é a formalização legal do compromisso assumido pela entidade executora e pelos fornecedores para a entrega dos gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. A Lei de Licitações e Contratos contém as regras que regulamentam os contratos administrativos, que se aplicam também aos contratos de compra oriundos da chamada pública. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, como, por exemplo, o cronograma de entrega dos alimentos, com datas, locais, produtos e qualidades, e as datas de pagamento dos agricultores familiares, além das demais cláusulas de compra e venda.
O contrato de aquisição dos gêneros alimentícios deve ser assinado pelas partes envolvidas, entidade executora e pela cooperativa associação, grupo informal ou fornecedor individual. E último passo, a entrega dos produtos, termo de recebimento e o pagamento dos agricultores. Responsável por esse passo, a entidade executora e fornecedores. O início da entrega dos produtos deve observar o que diz o cronograma previsto no edital e no contrato. No ato da entrega, o termo de recebimento deve ser assinado pelo representante da entidade executora e pelo grupo ou agricultor individual fornecedor. Termo de recebimento é um instrumento que atesta que os produtos entregues estão de acordo com o cronograma previsto no contrato e dentro dos padrões de qualidade exigidos. Nesse documento são descritos os tipos de produtos entregues, suas quantidades e os seus valores. Após preenchido, deve ser assinado pelo fornecedor ou seu representante e pelo representante da entidade executora, responsável pela verificação dos produtos entregues. O termo de recebimento deve ser impresso em pelo menos 2 vias, sendo uma delas destinada à entidade executora e a outra ao representante do grupo da agricultura familiar. Junto à assinatura do termo de recebimento, é obrigatória a emissão do documento fiscal, nota do produtor rural ou nota avulsa vendida na prefeitura, ou ainda nota fiscal do grupo formal. Ressalta-se que algumas associações que podem emitir nota fiscal, posto que possuem o caráter de entidade sem fins econômicos, mas apenas representar os interesses dos seus associados na venda dos gêneros alimentícios da agricultura familiar. Com isso, embora a associação possa firmar contrato com a entidade executora, neste caso o pagamento deverá ser feito diretamente dos agricultores, que emitiram a nota em seu próprio nome. Observação: os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente, ou seja, os produtos contratados não podem ser diversos daqueles constantes da chamada pública. O que pode ocorrer é apenas a alteração da quantidade dos produtos contratados. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pelo nutricionista responsável técnico, que poderá contar com o respaldo do CAI e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER. Para mais informações sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, acesse o link do portal do FNDE ou entre em contato com a Divisão de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE pelo e-mail. Terminamos aqui a leitura desse documento. Muito obrigada.